A paz do Senhor. Hoje eu quero falar aqui no canal o porquê que eu acredito no arrebatamento. Eu me considero pré-tribulacionista e já ouvi outras vertentes, mas nenhuma delas me convenceu mais do que o pré-tribulacionismo. E hoje eu vou explicar para vocês o porquê que eu acredito no arrebatamento. Bom, primeiro de tudo, né, tem textos da Bíblia muito claro que mostra a concretização do arrebatamento, que é algo literal, é algo real, é algo que vai acontecer. Tá? Então, na Bíblia, nós vemos algumas histórias que prefigura o arrebatamento. Exemplo disso é Noé. Noé, ele entrou na arca com a sua família, todos conhecem a história, com os animais, e Deus poupou Noé e sua família de todo o dilúvio. Deus poupou eles de toda a tribulação que viria ali, né? E também a história de Ló mostra muito bem que a igreja também não vai passar pela grande tribulação. É uma tipologia, prefigura, é uma história que prefigura que a igreja não vai passar pela grande tribulação, na qual os anjos ali foram retirar a família de Ló, porque eles iriam destruir Sodoma e Gomorra. Então, eles ali foram retirar Ló com a sua família para eles não participarem da destruição. Então, Ló e sua família também representa a igreja, assim como Noé e sua família. Bom, quais são as passagens aí bíblicas que comprovam o arrebatamento? Bom, vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que diz: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Gente, isso aqui está muito claro. O apóstolo Paulo está dizendo isso aqui de forma muito explícita. Tá? Aqui é juntamente. Tá? E vamos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Então, o pós-tribulacionismo, ele defende que é ao soar da última trombeta. Mas aqui, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que nós, os que estivermos vivos, se juntaremos junto com os mortos e encontraremos com o Senhor nos ares. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Em Mateus, capítulo 24, versículo 40, diz: Então, estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. O que isso aqui está se referindo? Ao arrebatamento. Vamos continuar. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, diz: Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da. Olha essa preposição, da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Gente, essa preposição da é que vai livrar, não é dentro da tribulação, a gente vai sair, a igreja vai sair. Essa preposição da, é um sentido de tirar. Se fosse eu te guardarei na hora da tentação, aí seria dentro da tribulação. Mas da é uma preposição de tirar. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, aqui, mais precisamente nesse versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, já quebra a objeção dos pós-tribulacionistas que falam que a gente vai subir ao soar da última trombeta.
Mas ao soar da última trombeta, já é no final da grande tribulação. Então, nós temos que estar aqui bem atentos às entrelinhas. Tem também, gente, os preteristas, que é uma vertente escatológica que surgiu recentemente, que, na minha opinião, das 4 vertentes que tem, o pré, o mid ou meso, o pós e os preteristas, dos 4, os preteristas, para mim, é o mais nada a ver, porque eles nem acreditam mais que Jesus vai vir. Tem uns que nem acreditam no milênio, que é o reinado milenar de Cristo na Terra. Tem outros que falam que o anticristo já veio, que foi o general Tito, quando destruiu o segundo templo no ano 70 depois de Cristo. Então, assim, tudo para eles é alegoria, tudo para eles já aconteceu. Então, eles desconsideram parte da Bíblia. Então, com todo respeito, né, aos irmãos preteristas, essa linha, essa vertente escatológica, para mim, é a que mais sai aí das escrituras, né? Pega um pequeno texto para poder justificar o fim dos tempos e desconsidera todo o resto, todo o restante dos textos de João, de Daniel, de Ezequiel, do Apocalipse, né? Então, o que faz, então, com as 7 taças, com os 7 selos, com as 7 trombetas, o que faz, né? O que faz aqui em Mateus 24, quando fala que 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado? Então, pelo menos os pré, o meso e o pós têm algo em comum. Os 3 acreditam na volta de Jesus, os 3 acreditam num governo único mundial regido pelo anticristo, os 3 acreditam que haverá terceiro templo, os 3 acreditam na grande tribulação. A diferença é o tempo que Jesus virá buscar a sua igreja. Então, eu sou pré-tribulacionista com muito orgulho. Se vocês quiserem ver debates que enriquecem muito o conhecimento de pós com pré, eu gosto muito de assistir, eu recomendo vocês assistirem o pastor César Cavalcante com o pastor Marcelo Hebraísta. Eles têm bastante debates aí com pré e pós. O pastor Lamartine Pozella também, ele estuda escatologia há cerca de 40 anos. Recentemente lançou um livro com cerca de 800 páginas falando sobre o Apocalipse. Também gosto muito de assistir a pastora Naira Pedrini também. Ela, se eu não me engano, tem doutorado em teologia, muito inteligente sobre o assunto. São pessoas que eu me inspiro ali para poder estar seguindo e ouvindo conteúdos que me enriquecem. O pastor também, Carlos Cardoso, é também um pré-tribulacionista. São pessoas que eu admiro muito, acompanho os conteúdos deles, tem me edificado bastante. E é isso, gente. O que eu passo para vocês é estudem. Estudem. Tem cristão que não estuda porque tem receio, tem um certo medo das coisas que virão. Mas a nossa esperança é que Jesus vai voltar. Que esperança os preteristas podem ter se nem acreditam mais na volta de Cristo? Que acham que tudo isso já foi consumado, que tudo isso já aconteceu? Que evangelho frio, né? De se acreditar. Então, o que nos move é a esperança do arrebatamento e que é algo iminente. Irmãos, não falta mais nada para Jesus voltar. Grace, mas o evangelho, Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado a todas as nações. Então, para quê que vai haver 144 mil selados para pregar o evangelho? Porque ainda vai ter pessoas que terão a necessidade de ouvir o evangelho no período da grande tribulação. Então, isso de, não, a última pessoa da terra precisa ouvir senão, a palavra de Cristo, que senão Jesus não volta. E, gente, isso não é verídico. Jesus ele pode voltar a qualquer momento. O arrebatamento é iminente e nunca teve tantas pessoas sonhando com o arrebatamento. Jovens, crianças, anciãos. Gente, se você for ver na internet, é muita gente sonhando com o arrebatamento, tendo visões. E isso, gente, sinceramente, enriquece, aviva o meu espírito. Vivifica a minha fé. Então, estudem geopolítica, esteja atento
ao que está acontecendo ao redor do mundo, porque está muito perto. Eu sinto no meu espírito, não sei se os irmãos sentem também, mas está muito perto do Senhor Jesus voltar. E nós devemos clamar, nós devemos ansiar pela volta de Cristo. Maranata, Maranata.